Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro paradoxo do mundo da educação. Afinal, qual é o verdadeiro papel de um diretor de escola? Ele é quem faz a política educacional acontecer na ponta? Ou será que ele fica ali, espremido no meio da burocracia? Vamos investigar isso juntos. Imagina só a cena. Uma nova lei super importante é aprovada. Tá cheia de ideias incríveis para melhorar as escolas. Legal, mas como é que essa ideia no papel vira realidade dentro da sala de aula na segunda-feira de manhã? Pois é, a resposta não é tão óbvia quanto parece. Para a gente entender o lugar do diretor nessa história, primeiro a gente precisa dar uma olhada na jornada completa de uma política pública. Sabe? Desde o documento oficial até o dia a dia da escola. É aí que entra a parte mais crítica de todas, a implementação. Muita gente acha que política pública é tipo uma ordem militar, né? Alguém lá em cima, no topo, decide e todo mundo aqui na base simplesmente obedece, sem questionar. Só que a pesquisa mostra que essa visão, a tal visão top-down, quase nunca bate com a realidade. De um lado, a gente tem a visão top-down, que vê tudo como um processo linear, super controlado. Mas esse modelo começou a mostrar suas falhas, e aí surgiu outra perspectiva, a bottom-up. Essa nova abordagem sacou que as pessoas na linha de frente não são robôs, né? Elas precisam adaptar, negociar, usar o próprio julgamento para fazer a política funcionar no mundo real. E a isso se dá o nome de discricionariedade. E essa ideia de bottom-up nos leva direto para quem realmente importa nessa história, os burocratas. São eles que, no fim do dia, dão vida às políticas públicas. Foi o cientista político Michael Lipsky que criou esse termo, burocrata de nível de rua. Ele usou essa expressão para descrever justamente esses trabalhadores da linha de frente. Na prática, para a maioria das pessoas, eles são o rosto do Estado. E quem são eles? É fácil de imaginar. Pensa nos professores, nos policiais na rua, nos médicos em um hospital público. Todos eles tomam pequenas decisões no dia a dia que, somadas, acabam definindo o que a política pública realmente significa para cada cidadão. Só que, entre quem cria a lei lá em cima e o professor na sala de aula, tem uma figura que é fundamental: o burocrata de médio escalão. Eles são como os tradutores, os conectores dessa corrente. A função deles é pegar as grandes estratégias e transformar em ações práticas, que a linha de frente consiga executar. E agora sim, com esses conceitos mais claros, a gente pode voltar para o nosso mistério inicial, onde, afinal, o diretor de escola se encaixa nisso tudo. Bom, que o professor é um burocrata de nível de rua não resta dúvida, né? Ele está ali todo dia em contato direto com os alunos, a definição é perfeita para ele. Mas e a pessoa que gerencia esses professores? Onde é que o diretor entra nessa história? E aqui está o nó da questão. Por um lado, o diretor está lá na escola, lidando com aluno, com família. Isso o coloca bem perto do nível da rua. Só que, por outro lado, a principal função dele é gerenciar a equipe, coordenar recursos e fazer a ponte com a Secretaria de Educação. E isso tem muito mais a ver com o médio escalão. E aí? Essa citação aqui resume a tensão de forma brilhante. O diretor vive com um pé em cada canoa. De um lado, ele representa o poder público que o colocou ali. Do outro, ele representa a comunidade escolar que ele lidera. Essa dualidade é o que define o seu dilema. Então, como é que a gente resolve esse impasse? A pesquisa acadêmica nos dá uma pista, uma conclusão que abraça justamente essa natureza complexa, cheia de facetas, do papel do diretor. A verdade é que não dá para colocar o diretor numa caixinha só. Ele é, na verdade, um agente híbrido, com características dos dois papéis. Mas ainda assim, uma dessas funções acaba se destacando como a principal. E essa tabela de um estudo de Oliveira e Abrúcio é a peça que faltava para a gente resolver o quebra-cabeça. Repara só como o médio escalão tem um pé em cada lado. Ele gerencia recursos, como o pessoal do alto escalão, e também pode ter contato com o público, como o pessoal do nível da rua. Mas a sua característica única, o que realmente define esse papel, está ali na última linha: conectar os extremos da hierarquia. Então, o ponto central é este. Embora o diretor tenha, sim, traços de um burocrata de nível de rua, a sua função primordial, aquela de coordenar a linha de frente, gerenciar recursos e traduzir as políticas que vêm de cima, é isso que o define principalmente como um burocrata de médio escalão. Ok, legal. Então definimos o diretor como um burocrata de médio escalão. Mas e daí? Por que essa classificação faz tanta diferença para o sucesso da educação? A questão é que ele não é um simples mensageiro. O processo é muito mais complexo. Primeiro, o diretor recebe a política. Depois, ele interpreta aquilo para a realidade da sua escola, da sua comunidade. E, o mais importante,
Ele coordena e apoia os professores para que a coisa realmente aconteça na sala de aula. Ele é um tradutor ativo, não um robô. E essa talvez seja a grande lição de toda essa análise. O sucesso ou fracasso de uma política educacional muitas vezes está na mão do diretor, na capacidade que ele tem de ser esse bom tradutor e adaptador. Eles não são só administradores, eles são verdadeiros agentes de mudança, que moldam ativamente o resultado final. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é crucial. Se o diretor é esse tradutor tão importante, será que estamos entregando a ele o dicionário certo? Ou seja, será que ele tem a formação, a autonomia e o apoio necessários para transformar um plano no papel em aprendizado de verdade? Porque a resposta para essa pergunta, essa resposta pode definir o futuro das nossas escolas. Vale a pena refletir.